agradecer a sua presença, prestigiando o aniversário de 76 anos, essa comemoração tão importante aqui para o nosso centro, o CELI. Em 15 de janeiro de 1948, após meses de reuniões entre famílias e amigos, foi fundada a Casa de Caridade Luiz Ismael, para formalizar a organização de estudos espíritas e práticas filantrópicas. Hoje, com o nome de Centro Espírita Luiz Ismael, nós continuamos ativamente estudando e divulgando o Espiritismo e sempre buscando formas de contribuir com a sociedade e com os mais necessitados. Nesta comemoração, convidamos Mauro de Mesquita Espínola, amigo desde muitos anos, para nos falar sobre a importância da manutenção de nossas atividades e nos propor algumas sugestões de atuação do CELI. Vamos ouvi-lo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, em especial, queridos amigos do Centro Espírita Luiz Ismael. É com satisfação que participo desse aniversário e vou trazer aqui algumas ideias, algumas questões sobre o papel do Centro Espírita, sobre o papel e a perspectiva do Espiritismo e sobre, de uma forma geral, o próprio Centro Espírita Luiz Ismael, que perspectivas que eu desejo, que eu proponho aí para esse querido grupo. Eu queria comentar inicialmente que o Espiritismo vai completar em breve 167 anos, e o CELI está completando agora 76 anos. Ou seja, o CELI realmente participou de praticamente metade da história do Espiritismo mundial, o que é uma coisa fabulosa. Queria comentar também, não posso deixar de comentar, que a minha amizade particular com amigos do CELI vai completar em breve 50 anos, o que não é pouca coisa também. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês. Quero que considerem essa exposição prévia como apenas um conjunto de ideias para serem debatidas, serem questionadas, analisadas, e não como um posicionamento fechado sobre qualquer um desses pontos, ok? Bom, antes de tudo, posicionando que o Brasil e o mundo mudaram muito desde o surgimento do Espiritismo e mesmo desde a criação, a fundação do CELI. Talvez a gente possa pontuar muitas mudanças, mas eu queria citar apenas algumas. Uma mudança importante é a globalização. Antes, nós tínhamos uma sociedade que vivia muito mais a sua vida comunitária. O próprio Centro Espírita também era uma comunidade praticamente isolada, fechada, a menos de algumas conexões. Hoje não, hoje o mundo é totalmente globalizado. Não existe tema que não seja globalizado, não existe debate que não seja globalizado, não existe informação que não seja globalizada. Então, esse contexto muda totalmente a nossa forma de pensar e de atuar. Só mais 3 considerações sobre algumas mudanças. Primeiro, hoje nós temos uma produção industrial, de serviços, até de alimentos, muito maior do que tínhamos há 76 anos atrás e principalmente há 167 anos atrás. Outra mudança, comunicação. Antes a comunicação era principalmente feita verbalmente, tínhamos as conexões de rádio, as conexões de televisão, mas de maneira alguma a comunicação era pronta, imediata, como é hoje. Imaginem Kardec num mundo como o de hoje, em que a comunicação é instantânea. Esse fator, sem dúvida, traz uma transformação total na nossa maneira de nos relacionarmos no mundo moderno. E um último aspecto, a tecnologia, que está permeando todas essas mudanças. Hoje nós temos a tecnologia capaz de dar melhor saúde,
melhor educação, melhor condição de vida para todas as pessoas, embora saibamos que necessariamente não tem sido esse o resultado. Mas a tecnologia existe. Quem não se lembra da abertura da Copa do Mundo, em que tivemos uma demonstração, aquela que ocorreu no Brasil, em que tivemos uma demonstração de que uma pessoa que tenha várias deficiências, uma pessoa tetraplégica, por exemplo, pode ter hoje um vestuário que permita a ela, com comandos diretamente do cérebro, comandar seus movimentos, andar e fazer, até falar, né? Enfim, tecnologia, sem dúvida, é algo que cresceu muito nesses últimos 167 anos. No entanto, existem muitos problemas que persistem. Existem muitas dificuldades que persistem. Nós temos que reconhecer que isso é verdadeiro para entender também que papel proporemos para o Espiritismo e para o próprio Centro Espírita. Eu vou citar alguns aqui, embora cada um dos que está com a gente aí ouvindo, discutindo com a gente, possa também propor outros problemas que ainda existem na sociedade moderna. Vou propor alguns. O primeiro, guerras, violência, antagonismo entre as nações. Era bastante razoável que, no estágio de tecnologia e de globalização que temos hoje, não tivéssemos mais tanta prioridade para a violência, principalmente contra outros povos e outras nações. Outro problema, que é até irreverente: desinformação. Por incrível que pareça, a tecnologia de informação, que permite que toda a informação esteja disponível a todo instante, rapidamente, uma informação que cruze o mundo, essa mesma tecnologia tem sido usada para desinformar, passando muita mentira, praticamente confinando as pessoas a determinados grupos de desinformação, e de maneira que muitas vezes vemos o reforço do negacionismo, o reforço da, do, da, das ações de preconceito, do racismo e mesmo da violência. A informação hoje ser usada apenas para unir pessoas que querem levar a mais ódio e mais violência. Então, a desinformação tem sido também um fator, de forma muito irreverente, dentro do mundo da comunicação e da informação. Mas alguns aspectos que ainda persistem. A desigualdade social. É evidente que o que temos hoje de capacidade para produzir alimentos, para produzir bem-estar, permitiria que não houvesse mais no mundo nenhuma pessoa passando fome, nenhuma criança morrendo de inanição, nenhuma doença básica sendo proliferada de maneira inadequada. No entanto, alguns têm acesso a esses recursos cada vez mais concentrados e outros, uma grande maioria, não têm acesso. Então, temos ainda muita injustiça, temos ainda muita opressão contra pobres, contra negros, contra a comunidade LGBTQIPA+, contra mulheres, ou seja, persistem alguns problemas históricos, algumas grosserias históricas baseadas no egoísmo humano que não existi, que já existiam, em alguns casos até de forma mais cristalizada até do que era antes. Pois bem, diante desse quadro todo, vamos pensar nas nossas perspectivas. Eu considero, e não estou sozinho nisso, creio que muitos dos que estão nos acompanhando concordam com essa ideia, de que o Espiritismo é ainda mais relevante nesse mundo moderno do que já foi. Por quê? Porque ele traz determinadas contribuições diferenciadoras e essenciais. Eu quero propor apenas três, mas quero depois
até discutir com vocês, porque me parece que temos aí um potencial de grandes contribuições do Espiritismo para a sociedade moderna. A primeira contribuição, que eu considero a mais essencial, é que o Espiritismo tem uma visão de ser humano que claramente demonstra que todos os seres humanos são iguais, em essência. Somos espíritos imortais que estamos aqui passando por uma experiência de aprendizagem. É a principal ideia trazida pelo Espiritismo. E quando propomos essa ideia de maneira assertiva, nós temos condição de participar de qualquer debate sobre como devem se relacionar os seres humanos. Muitas vezes há defesas da igualdade, da justiça social e tudo mais, vinda dos mais diversos segmentos. E com eles temos que dialogar. Mas o Espiritismo tem uma contribuição peculiar, especial nesse debate. Ele tem uma visão de ser humano que apresenta o ser humano como igual na sua essência. E isso, sem dúvida, é uma base fundamental para buscarmos outras superações de problemas que temos. Bom, a segunda contribuição importante e necessária do Espiritismo: somos imortais. Isso tira da vida ah, uma importância muito grande a questões efêmeras. Tira a prioridade que damos às questões estritamente materiais, de posse, de poder, de riqueza, mostrando que cada um de nós está vivendo aqui uma experiência dentro da eternidade e que só faz sentido essa vida se enxergarmos a nossa imortalidade. E a terceira contribuição importante que eu vejo para do Espiritismo é a da solidariedade, que é consequência das outras duas. Nos últimos anos, eu tenho preferido utilizar a palavra solidariedade do que a palavra caridade. Me parece que a palavra solidariedade representa muito melhor, mesmo no senso comum, a ideia que o Espiritismo busca desenvolver e representar. Kardec propôs um conceito de caridade fabuloso no Livro dos Espíritos. Ele propôs que a caridade está vinculada à benevolência com todos e indulgência com as faltas alheias. Não poderia ser algo mais maravilhoso para construirmos um mundo melhor. Esse conceito de Kardec, no entanto, não está no senso comum. Então, quando falamos em caridade, muitas vezes uma pessoa que não conhece ou nunca parou para pensar no conceito de caridade proposto por Kardec, pode pensar naquela caridade vertical, em que uma pessoa doa alguns tostões para outra pessoa, em que a pessoa, digamos, no final do ano, distribui sopas para muita gente, o que é uma coisa benemérita, mas de maneira alguma está próxima daquilo que é mais amplo, que é a solidariedade, aquela ideia de que somos iguais e temos que construir um mundo melhor, que está embutida na proposta kardeciana e que, no senso comum, está mais próximo daquilo que o Espiritismo propõe. Agora, eu tenho, então, baseado nisso, algumas propostas a trazer para vocês aqui, tanto para o próprio Espiritismo, como para o Centro Espírita. E aí a gente, digamos, fazer um debate aí dentro do CELI. A primeira coisa que eu quero propor para o futuro do Espiritismo, e é o que temos proposto na CEPA, a Associação Espírita Internacional, da qual eu participo, e também no CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, da qual eu participo também. Esses dois núcleos e vários outros núcleos no mundo todo propõem que a gente faça o desenvolvimento e a difusão do espiritismo com uma estrutura de livre pensamento e não com uma estrutura de uma revelação fechada, hermética, cheia de conceitos já pré-definidos que não podem sequer ser discutidos, analisados, etc. Não.
O Espiritismo é fruto do Iluminismo. O Espiritismo foi trazido por Kardec como uma forma de livre pensamento, proposto por Kardec também. Então, o que propomos? Que façamos com que o Espiritismo seja cada vez mais livre. Isso eu proponho para os debates dentro do CELI, para os debates dentro do movimento espírita, para o Espiritismo de uma forma geral. E ser livre pensador hoje, o que é? Antes de tudo, livre pensador espírita. Primeiro, kardecista. Utilizar o método de Kardec e considerar que Kardec é a nossa principal referência. A partir dos debates em torno do trabalho de Kardec que se desenvolve o Espiritismo. Livre pensar é também liberdade para a gente pensar o que quiser e expressar o que quiser. Mas eu quero aqui fazer um alerta. O livre pensamento é mais exigente do que o pensamento não livre. O que significa isso? Que quando vamos propor alguma coisa, temos que estudar, temos que fundamentar. Não é qualquer ideia que apareça de repente que merece algum crédito. Da mesma forma, quem ouve uma ideia tem que analisá-la, tem que criticá-la antes de adotar essa ideia. Então, o livre pensamento, a livre expressão, está também baseada na responsabilidade daquilo que vamos falar, discutir, escrever e assim por diante. Terceiro, progressivo. O espiritismo deve sempre se atualizar. E o centro espírita, que considera que o espiritismo é uma doutrina fechada, ele não está compreendendo qual é o verdadeiro papel do espiritismo como uma contribuição ao conhecimento. Além de tudo, o espiritismo é progressista e humanista, porque ele está voltado para o desenvolvimento do ser humano e é com foco no ser humano, principalmente, que nós devemos desenvolver todas as nossas ideias, devemos desenvolver todas as nossas propostas. Para o centro espírita, particularmente, e aí vai também uma palavra para o CELI, eu quero fazer algumas sugestões. A primeira é de acabarmos com o preconceito. Dentro dos centros espíritas, não cabe o preconceito. Não cabe o preconceito de etnia, não cabe o preconceito de homens e mulheres, não cabe o preconceito contra LGBTQIP+, não cabe preconceito contra pretos velhos que se comuniquem, não cabe preconceito algum dentro do centro espírita. Então, nós temos que, antes de tudo, repensar se estamos construindo uma casa aberta, aberta a todas as ideias e pensamentos que possam contribuir com o espiritismo. Uma segunda ideia, uma segunda sugestão, a mediunidade. A mediunidade foi utilizada por Kardec como um instrumento para desenvolvimento do próprio espiritismo, a busca de conhecimento junto aos espíritos e assim por diante. Então, quero propor que, ao invés da mediunidade ser aquele mesmismo, que a gente entra e sai das reuniões com as mesmas mensagens, não utilize essas mensagens para fazer com que o conhecimento humano se desenvolva, que a mediunidade passe a ser um instrumento de aprimoramento, seja da própria mediunidade, seja das pessoas, seja do conhecimento humano, e que a gente até troque informações sobre isso. Terceiro, estudos. Que o centro espírita seja um centro de estudos aplicados, comparados. Não aquele estudo fechado que você só lê a letra de Kardec e tenta interpretar. Não. Trazer mais conhecimentos, mais ideias, mais livros. Quando a gente se fixa apenas nas obras espíritas, a gente pode não enxergar determinados desenvolvimentos que certos temas estão tendo. O espiritismo tem plena condição de debater com todas as áreas do conhecimento. Então, trazendo para os nossos estudos, além de muita responsabilidade, muita profundidade,
também outras contribuições. Quarto, pesquisa. Que nossos trabalhos, principalmente mediúnicos, sejam objeto de pesquisa. Sabe o que significa pesquisa? Não é aquela coisa acadêmica, necessariamente, que só se encontra na universidade. Não. Pesquisa significa de cada uma das nossas observações, de cada uma das nossas ações, seja nos estudos, seja na própria mediunidade, a gente buscar conhecimento. E a gente buscar também fazer o intercâmbio desse conhecimento. Eu estou tendo a oportunidade de participar da elaboração de uma pesquisa sobre gênero que vai ser feita em vários países, com vários grupos. Então, fica aqui, inclusive, um convite ao CELI. Se tiver gosto de participar dessa pesquisa, nós vamos convidar vários grupos espíritas. Há um conjunto de questões, uma metodologia que vai ser aplicada. Fica aí o convite para os amigos também participarem. E o último ponto para o Centro Espírita é a relação com a sociedade. O Centro Espírita tem que ser uma contribuição para o ser humano ser melhor e uma contribuição para a sociedade ser melhor. Vamos trazer, a partir do Centro Espírita, a nossa proposta de solidariedade, mas com ações efetivas, né? Eu, particularmente, tenho tido a oportunidade de participar de várias ações na sociedade e eu busco a essência dessas ações exatamente no Centro Espírita e no Espiritismo. Então, essas são as principais ideias aí para chacoalhar um pouco que quero trazer para os companheiros nesse momento. Eu vou agora responder as questões. Olá, amigos! O Centro Espírita Luiz Ismael completa hoje 76 anos. E nesse dia de festa, gostaria de agradecer essa casa tão querida pelo acolhimento, pelo convívio com amigos tão especiais e pelos estudos das obras fundamentais do Espiritismo. Participar dos estudos do CELI é muito enriquecedor e nos proporciona momentos de muito aprendizado. E trazendo Kardec, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a esse estudo. E no CELI, o estudo é muito sério. Nos reunimos com amigos dedicados que trazem suas experiências, seus conhecimentos e nos ajudam a entender os ensinamentos da doutrina espírita. Mauro, gostaria de abordar o tema da responsabilidade na condução de uma instituição espírita. Nós estamos na terceira década do século XXI. Você poderia fazer uma análise do papel atual do dirigente da casa espírita? Pesquisas recentes mostram que há falta de frequentadores, trabalhadores, palestrantes e instrutores nas casas espíritas. A falta de jovens na maioria das casas e, quando participam, é mínimo. Está cada vez menor a participação deles. E aqui no CELI, nós vivemos essa realidade. Como você vê essa questão, Mauro? O modelo de gestão das casas espíritas é pouco atraente para as novas lideranças? Como estimular o jovem vir para a casa espírita e permanecer atuando de forma ativa e motivada? Ivan, é muito importante o que você está trazendo com respeito ao estudo. Eu considero realmente que o estudo sério é a principal base que o Centro Espírita tem para realizar as suas atividades. Então, estudo sério, continuado, planejado, bem fundamentado, concordo com a sua ideia, é fundamental. Agora, a questão dos jovens, que desafia o CELI, desafia a maioria dos centros espíritas modernos, desafia também a mim. Essa é uma questão que sempre me trago e discuto com vários amigos todos esses anos. Porque na juventude, o espiritismo foi muito importante para mim. Eu fico desejando que também para os jovens atuais, o espiritismo possa trazer uma boa contribuição. Eu considero, Ivan,
que não é apenas o nosso modelo de gestão que é pouco atraente para os jovens, é a própria abordagem que temos nos grupos espíritas e nos centros espíritas. Os jovens hoje têm acesso à informação sob todos os meios, todos os canais. Então, aquela coisa quadradinha, formatadinha, com começo, meio e fim nas reuniões, que caracterizam a maioria dos grupos de jovens espíritas, realmente não atende mais. Nós temos que buscar, até com os próprios jovens, maneiras de fazer com que a contribuição espírita e o debate com base no espiritismo seja cada vez mais desenvolvido com a participação dos centros espíritas e das redes sociais, onde os jovens são muito ativos. Não há sentido hoje em a gente considerar o centro espírita apenas essa casinha que temos aí, aliás, uma belíssima casa, tem o CELI, como muitos grupos espíritas. Não, o nosso centro espírita extrapola isso. E os jovens vivem esse mundo global, esse mundo da internet. E nós temos, então, com novos meios, nova abordagem, novas temáticas, que permitir que os jovens conheçam esse conceito fundamental para a vida, que é o espiritismo. Mas estou aprendendo também sobre isso, não tenho uma palavra final. Olá, Mauro, tudo bem? Aqui é Joaquim, do Centro Espírita Luiz Ismael. E eu estou aqui para pedir para você uma dica, né? Uma dica sobre como estimular cada vez mais o estudo da doutrina dentro e também fora das instituições espíritas. Qual é o segredo? Como fazer isso? Obrigado. Respondendo a você, Joaquim, eu realmente considero que a questão do estudo dentro e fora das instituições espíritas é um tópico muito relevante, como já comentei na questão anterior. Agora, você me pergunta sobre se eu tenho um segredo. Qual é o segredo? Não tenho nenhum segredo, infelizmente, e digo melhor, felizmente. O Espiritismo não se funda e o Centro Espírita não pode se fundar a soluções mágicas, a soluções que viram a mesa de uma hora para outra. Nós temos que buscar exatamente compreender quem é o ser humano na sociedade moderna, o que busca o ser humano na sociedade moderna e, portanto, como que esses nossos estudos, a nossa maneira de tratar o espiritismo pode atender a demandas, necessidades dos vários seres humanos. Eu queria comentar um ponto muito importante que muitos aí consideram que não é bom e até é prejudicial. Nós devemos, na minha opinião, nos centros espíritas, nos nossos estudos, tratar abertamente dos problemas do ser humano e dos problemas sociais. Por exemplo, problemas de família, levar ao centro espírita. Problemas relacionados ao racismo, à injustiça social, à violência, levar ao centro espírita, porque nada melhor do que o centro espírita, o grupo espírita, para propor novas soluções para esses problemas. Aliás, eu estou falando isso baseado no próprio Kardec, naquele capítulo do livro dos médiuns, que trata das reuniões, ele chega a comentar num determinado momento que determinados grupos podem não ter médiuns, e o que ele sugere? Que esses grupos levem jornais, revistas com problemas da sociedade moderna, porque, segundo ele, nada melhor do que o espiritismo para enfrentar essas questões. Então, o que eu quero lhe propor, Joaquim? Façamos estudos modernos, em que as várias questões da sociedade moderna possam ser debatidas e analisadas dentro dos grupos espíritas. Oi, Mauro, meu nome é Socorro. Eu queria saber de você como você acha que as instituições espíritas
podem atuar de forma efetiva no sentido de mitigar as desigualdades sociais que a gente observa aqui na nossa cidade e no nosso país de modo geral. E agora quero fazer a minha resposta a você, Socorro, realmente agradecendo você trazer essa questão de que realmente as instituições espíritas podem contribuir para a gente reduzir a desigualdade, a injustiça social. Considero bastante isso, que os grupos espíritas como instituição, e principalmente os espíritas na sua atuação social, podem sim trazer contribuições. Eu tenho tido a oportunidade de participar de uma instituição, quero convidar vocês todos, inclusive, a conhecer, nossos amigos Suzete, Amorim, conhecem, ela se chama Fundação Porta Aberta. Mas pode ser essa ou quaisquer outras instituições que busquem realizar um trabalho social relevante. O que acontece lá na Fundação Porta Aberta? É uma instituição espírita? Não. É uma instituição laica e aberta a todas as formas de filosofia, pensamento, religião, etc. Tanto na diretoria, como entre os voluntários, como entre os conselheiros, nós temos pessoas das mais diversas concepções. Porém, alguns, como nós, que somos espíritas, que estão lá em uma quantidade razoável, unidos a outros que tenham também esses pensamentos, buscamos levar lá um conjunto de coisas que o Espiritismo nos ensinou, que o Espiritismo nos ensina diariamente. Lá, o que fazemos na Fundação Porta Aberta? A gente busca desenvolver a autonomia, busca desenvolver a capacidade de inserção no mundo do trabalho de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, são pessoas que andaram em numa vida marginal durante muitos anos, marginal que eu estou dizendo, não no sentido de crimes, etc., mas de estarem afastados da vida social normal. Essas pessoas têm a oportunidade de aprender uma nova profissão, de aprender um pouco mais sobre cidadania, sobre autoestima, sobre como desenvolver a sua autonomia. E, dessa forma, a pessoa tem condições de continuar a sua vida. O que eu proponho, então, para os grupos espíritas, para os espíritas de uma forma geral? Que a gente se una a pessoas humanistas, progressistas que nós temos na sociedade hoje, que são inúmeras, para podermos construir uma sociedade melhor. Por que eu acho isso necessário, Socorro? Porque nós temos que romper com aquela visão ainda muito presente nos centros espíritas, até em alguma literatura espírita, de que o espiritismo explica as injustiças sociais. Não, elas são inexplicáveis. O espiritismo não explica isso. O espiritismo, alguns acham que explica tudo, inclusive as injustiças sociais. Não. A única análise que o espiritismo faz das injustiças sociais é de que elas são fruto do egoísmo humano. E esse egoísmo é que deve ser superado, deve ser até mesmo combatido. O espiritismo propõe para cada um de nós que lutemos, ao invés de justificar, contra as injustiças sociais. Então, todos os espíritas estão convidados a fazer alguma coisa útil, importante, relevante para a vida da sua comunidade, para a vida do país, para a vida do mundo, de uma forma geral. Então, fica também aí a minha contribuição para você e um abraço a todos os amigos, queridos amigos do Centro Espírita Celi, Luiz Ismael, pelo seu mais novo aniversário, e espero que mais 76 anos tenham pela frente. Um abraço. Esperamos que você tenha apreciado compartilhar conosco esses minutos. Até breve!